Tudo bem, gente? Espero que sim, hein? Espero que sim. Espero que a gente tenha conseguido manter o foco, mesmo com esse sistema de aula não presencial, tá? Tá, antes da sequência, então, para fechar, na verdade, com a nossa parte 3 de linkage, deixa eu colocar para você aqui agora a nossa discussão, tá? Então, na parte 3 de linkage, a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre o que é o mapa higiênico. Vamos para pensar, né? Eu estou te falando algumas videoaulas que nós temos no mesmo cromossomo genes diferentes, locos diferentes, né? Então, aonde eles estão? Em um em relação ao outro, né? Estarão sempre eles no mesmo lugar? Será que eu consigo mapear esse cara? Na verdade, consigo, né? E esse mapeamento eu vou chamar de mapa gênico, né? Então, o que vinha a ser um mapa gênico para a gente? O mapa ele é uma representação gráfica da distância entre genes, ou seja, loss, que estão dispostos no mesmo cromossomo ou em um só cromossomo. Então, esse é o nosso mapa gênico. Só tem como eu fazer esse mapa gênico se os nossos genes estiverem em linkage. Então, é situação obrigatória. Só tem mapa quando tem linkage, ferindo, então, o que eu chamo de segunda lei de Mendel. Então, na lei de Mendel, nas leis de Mendel, que trabalham com segregações independentes, eu não consigo montar o mapa gênico. Porque, se para pensar, lá a definição básica de mapa que você tem na sua cabeça é a distância entre pontos, né? Então, esses pontos são os genes que devem estar no mesmo cromossomo. Se não tiver no mesmo cromossomo, para nós, isso não é interessante, não nos interessa, não nos importa para montar esse mapa, tá? Então, há uma relação muito grande entre a distância que esses genes estão no mesmo cromossomo e a taxa de recombinação. Tanto há que eu chego à seguinte conclusão: a distância é medida através da taxa de recombinação. Se tiver maior distância entre dois cromossomos, é mais fácil acontecer crossover. Isso quer dizer, quanto maior o crossover, maior foi essa distância. Então, se dois genes estiverem bem grudadinhos um do outro, a distância bem pequena um do outro, a distância vai ser mínima, a recombinação também é mínima. A recombinação é bem pequena, tá? Então, a distância é medida através da taxa de recombinação. Aí eu cheguei numa convenção mundial. Qual que é essa convenção? A cada 1% na taxa de recombinação, isso é igual a uma unidade de distância. Então, lá atrás a gente discutiu sobre o trabalho de Morgan, onde ele encontrou uma taxa de recombinação igual a 17%. 17% é a taxa. 17, então, vai ser o quê? A distância que há entre eles. Essa distância eu vou usar uma unidade de distância, né? A mais comum que a gente usa é a UR. Isso quer dizer unidade de recombinação. Eu posso chamar de unidade de mapa, ou CM, que é centimorgan, ou então Morganides, né, para homenagear o próprio Thomas Hunt Morgan. Então, isso para a gente é a mesma coisa. Uma UR é igual a 1, o M que é igual a 1, CM que é igual a 1, Morganides. E todos eles são iguais a 1% na taxa de recombinação. Tá? Importante para a gente demais, demais, demais. Até destacar aqui com uma outra cor. Toda vez que eu falar para você de taxa de recombinação, você tem que pensar nos gametas recombinantes. E eu vou te dar 4 gametas, ou sei lá, 8 gametas, né? E como que você vai descobrir quais são os recombinantes? Você descobre quais são os recombinantes, aqueles que têm menor frequência. Então, toda vez que tiver menor frequência para a gente, eles são os gametas recombinantes. Tranquilo? Fácil, né? Tá. Como que eu faço, então, para mostrar para você esse mapa através desse tipo de análise, né? Então, eu posso fazer dois tipos de mapa. Um mapa que vai representar para a gente o que eu chamo de representação haploide e um outro que vai representar de maneira diploide. Como que eu vejo isso na prova? Então, eu tenho que estar aqui para você alguns macetezinhos para você pegar. Obviamente, para ter mapa tem que ser linkage. Então, a própria prova vai descrever com você alguma coisa nesse sentido, que é linkage. Ela pode fazer isso dando a ideia que tem segregação dependente, ou desenhando para você
um cromossomo onde tenha 2 genes lá ligados. Mas quando eu represento de maneira haploide, eu estou dando para você as taxas de recombinação entre os genes. Então, quase sempre eu dou para você as taxas de recombinação que há entre os genes. Dou essa taxa entre os genes, então eu estou querendo que você me mostre esse mapa de maneira única, né? Que é o que eu chamo de representação haploide. Vamos imaginar que eu te dei o seguinte, dei 3 valores para você aleatórios. Coloquei assim, ó, AB tem 15% de recombinação, entre AC tem 3% de recombinação e entre BC tem 12% de recombinação. E eu peço então para que você monte um mapa gênico desses indivíduos. Dica. Eu mostrei para você os nossos genes, né? Na verdade, eu estou dando para você os locos. Né? Como é que eu sei que eu mostrei que foi o locus, o gene em si, e não estou querendo o diploide? Como que eu quero o haploide? Toda vez que as taxas forem só dadas com letra maiúscula, tá? Ó, essa aqui é dica importantíssima. Você vai ganhar um tempo enorme para fazer a questão depois dessa dica. Toda vez que eu der para você letras apenas maiúsculas, né? Eu não dei ali o Azinho, eu não dei o Bzinho, o indício é muito alto para você usar apenas um só cromossomo. Então, ele deu para você Azão Bzão 15%, Azão Czão 3%, Bzão Czão 12%. Quando eu somo, também não dá 100%, mas o indício que eu tenho para tentar ver que é só um cromossomo que eu vou usar. 2 indícios, tá? Peguei as taxas que ele deu na prova, somei, não deu 100%. Pode dar mais de 100% ou menos de 100%, mas não deu 100%. Isso é um indício que eu quero apenas um cromossomo sendo representado. Segundo indício, ele não deu para você letra minúscula, só deu letra maiúscula, tá? Então, gente, pega os macetes de prova. Ele não deu para você letra minúscula e somei as taxas, não deu 100%, você vai representar com apenas um só cromossomo. E um só cromossomo é só uma linha. É só uma linha só. Nessa linhazinha aqui, eu vou colocar para nós os nossos gametas. E aí, quem que eu vou colocar primeiro? Ó, eu sugiro você colocar sempre aqueles que têm maior distância. Por quê? Fica mais fácil você encaixar o de menor distância. Então, qual é aí para nós aqueles que têm maior distância? Olha, é aqueles que têm maior taxa de recombinação. Porque quanto maior for a taxa de recombinação, maior será a distância. Então, para mim aqui, quem tem mais distância é os locos A e B, são os genes A e B. Entre A e B, eu tenho qual distância? Eu tenho 15 URs. Ó, é só trocar a porcentagem pelo R. Cuidado. Toda vez que eu for falar do mapa da distância, eu não uso porcentagem, eu uso a unidade que você escolher ou que a prova te der. Tá? Então, eu sei o seguinte, olha, para mim, então, nesse meu mapazinho aqui, naqueles pontozinhos em amarelo, eu tenho que colocar quem tem maior distância. Quem vai ter maior distância, gente? É o A e o B. Pronto. A prova eu vou colocar onde? Não, você escolhe. Você escolheu, eu acabei de escolher, coloquei ali o A e o B. Agora, para fechar, eu tenho que encaixar quem? O C. E aonde eu vou encaixar o C aí nessa minha distribuição? Eu vou encaixar o C entre A e B. Por quê? Por que o C não está depois do B? É só a gente analisar. Eu sei que de A a C tem 3 UR. E eu sei que de B a C tem 12 UR. Eu sei que de A a B tem 15. Então, onde estará o C? Depois do B, depois do A ou entre eles? Entre eles, né? E esse C estará mais perto do A ou mais perto do B? Vai estar mais perto do A, mesmo porque a distância que há entre eles é de apenas 3 UR. Aí eu venho e coloco para nós aqui, então, esse indivíduo. Ao colocar esse indivíduo, eu sei que o mapa gênico aqui em questão é esse. Fácil, simples. Esse mapa gênico, pessoas têm essa disposição de acordo com esses dados que nos deram. Tá? Poderia ser outros dados, aí você ia analisar do mesmo jeito. Eu acho muito mais fácil colocar quem está maior, porque os menorzinhos você vai encaixando entre eles. Tá bom?
Uma segunda maneira de fazer isso, né? Aí ela requer um pouquinho só de atenção para a gente não confundir com o anterior, é o que eu chamo de representação diploide, né? No nosso 2Ns. Qual que é a primeira mudança? Quando é N só, é um só cromossomo. Quando é 2N, são 2 cromossomos. Óbvio que isso acontece para a gente com linkagem. Lembrando que são 2 situações de mapa, tá? Os 2 são mapas. Só que geralmente lá na nossa forma haploide, eu vou dar para você as taxas de recombinação. Geralmente aqui eu vou dar as quantidades de gametas produzidos. É diferente. Lá eu dou as taxas de recombinação, aqui eu dou os gametas reproduzidos ou produzidos. E quase sempre aqui eu vou pedir para você o seguinte: como é o parental? Ou seja, como é o genitor? Como é o indivíduo que produziu essa quantidade de gameta? E é muito fácil, muito fácil. Basta eu analisar os dados que eles me deram. Então, olha, vamos pensar então o seguinte, que ele me deu assim o dado. Azão, Bzão, 15%, Azinho, Bzinho, 15%, Azão, Bzinho, 35%, Azinho, Bzão, 35%. Gente, eu pedi para você pensar em 2 coisas. Vamos ver? Deu aqui, nesse caso, letra minúscula? Sim. Sim. Somei os 4, deu 100%? Sim. Então, esses 2 indícios me levam a pensar que esse exercício me quer que eu coloque a representação de plot. Então, olha, compare os dados que está aqui no quadro, coloquei os 2, você pode analisar os 2 ao mesmo tempo, dá para chegar à seguinte conclusão. Olha, somei os de lá, da primeira parte do quadro, não deu 100% e não tem letra minúscula. Para cá, eu somei os 4 aqui, deu 100% e tem letra minúscula. Então, não pode ser a mesma coisa. Esses são os 2 indícios que você sempre vai olhar nas questões de prova para saber se vai colocar um só pauzinho ou vai colocar 2 pauzinhos. 2 pauzinhos porque ele é diploide. Ou seja, gente, o que ele quer que você saiba é o indivíduo. Eu, indivíduo, eu sou diploide. Então, eu estou agora aqui me representando. Então, vamos imaginar que eu sou um indivíduo que produziu esse tipo de quantidade de gametas. Então, ó, eu sou o genitor. Então, o que ele quer é isso. Agora, a gente tem aqui uma análise um pouco diferente da análise do primeiro mapa, né? Aqui a gente vai ter alguns dados que você tem que pensar um pouco. Toda vez aqui, eu vou colocar. Ah, prof, você vai colocar onde? Eu escolhi, vou colocar ali. Tá vendo que existe uma distância entre eles? É físico mesmo, né? É geográfico, é um mapa. Há uma distância ali entre eles, né? Essa distância que há entre eles, esse vermelhinho aqui, ela tem que ter um valor. Qual que é o valor dessa distância que há entre esses 2 locos ou entre esses 2 genes? A distância, eu tenho que encontrar ela através da taxa de recombinação, certo? Como que eu vou calcular a taxa de recombinação? Tanto que é fácil. Taxa de recombinação mede a quantidade de recombinação. Mede a quantidade, na verdade, de gametas recombinantes. Se vai medir a quantidade de gametas recombinantes, basta eu somar os recombinantes. E como que eu vou descobrir numa questão quais são os recombinantes? Os gametas recombinantes são sempre aqueles que têm menor quantidade, têm menor frequência. Nesse meu exemplo, ó, 15%, o outro 15%. Então, esses 2 são aqueles de menor frequência. Se são o de menor frequência, não era esperado. Linka com a aula anterior, eles não eram esperados. Se não eram esperados, só aconteceram através da recombinação. E quando eu somo esses 2, eu chego à conclusão que dá 30%. 30% é igual para a gente a 30 UR, ou seja, é para nós a distância que há entre eles. Tranquilão? Então, para que servem os dados que o pequeno me dá? Essa menor quantidade. Esse pequeno me dá os dados de que eu vou encontrar a distância. Então, somos pequenos, somos menores para dar a distância. Essa é a diquinha. Só que veja, essa distância é a mesma em cima e a mesma embaixo. São cromossomos homólogos.
ou seja, são semelhantes. Eu estou falando de locus. Locus é o lugar que tem um gene. Se o lugar está aqui nesse gene, vai estar exatamente no outro, no outro cromossomo homólogo. Então, ó, eles têm que estar dispostos. Esse valor para nós, esse vermelhinho aí, tá? Tanto em cima quanto embaixo, equivale ao mesmo valor, é 30 UR. Agora, quem é esse indivíduo? Como que eu vou mostrar para você quem que é ele? Eu pego os pequenos para dar origem à distância. E eu pego os grandes para quê? Para expor. Peguei o grandão, vou expor. Então, ó, aqui eu tenho quem? Azão, Bzinho. E lá embaixo, obviamente, vai ser Azinho, Bzão. Então, sempre para nós é assim. Os menorzinhos, eu só somo eles para colocar a distância. Somei, coloquei a distância e esquece. Agora, quem que eu vou expor? Quem vai me dar a disposição? Lá no link da outra aula. A disposição é aquele que tem maior frequência. Eu costumo brincar da seguinte maneira. Ó, é muito simples de pensar. Só existe para nós esse indivíduo aqui porque há uma distância entre eles, concorda? A distância e a nossa recombinação está bem ligada, né? Tanto que uma é a medida da outra, tá? Então, gente, quando eu pego e exponho os heterozigotos, tá lá, tá vendo? Os que são um dominante e um recessivo, tá exposto. Quando eu coloquei o razão Bzinho lá, isso faz um arranjo trans. Trans lá da isomeria da química. Vamos lembrar? Se fosse assim para a gente, seria o quê? Cis. Fosse assim, é uma isomeria trans. Assim também é trans. Então você percebe? O Azão está de um lado, o Bzão está lá embaixo. Então, se o Azão está lá embaixo e o Bzão está aqui em cima, isso é para a gente trans. Seria um arranjo cis se os indivíduos dominantes estivessem expostos juntos, ou seja, o Azão e o Bzão aqui em cima e o Azinho e o Bzinho lá embaixo, tá? Então, o que eu preciso que você me ajude? Sempre entender o seguinte, toda vez que eu te der 4 taxas, somei as 4, deu 100%, aqueles maiores eu exponho. É só expor. Aqueles maiores eu vou expor, enquanto que os menores eu vou somar para que encontre a distância. Então, isso para a gente é o que ele sempre vai querer de você, é essa representação. Tranquilão? Bom, aí eu vou mandar para vocês depois os exercícios comentados de sala, tá? E eu encontro você lá na quarta-feira, no horário que segue, que você recebeu via aplicativo Simples, né? Que é o horário da terceira série A. Eu encontro lá para tirar dúvida com vocês. Um grande abraço, gente.